E estamos de volta ao nosso programa Mulher.com, ao vivo para todo o Brasil, com o Dr. Tadeu, que é pediatra. E a gente estava aqui conversando, né, sobre gripes, resfriados, essas doenças de inverno, né? Que agora também não são nem de inverno só, né, doutor? Dá o ano todo esse tempo maluco, esfria e esquenta. Doutor, e as febres, né? Não só as gripes, os resfriados, a criança quando tem uma febre. É indicado já a mãe, o pai já levar para um hospital, para um médico, espera um pouquinho, é preocupante. Todas essas doenças de inverno que você bem resumiu, elas acompanham com tosse, a congestão nasal, que nós já falamos, e a febre. Porque a febre é uma resposta do nosso organismo a qualquer agente agressor. 92% dos casos é vírus. E as mães, quando levam as crianças no consultório, no pronto-socorro, doutor, meu filho está com tosse, nariz congestionado e febre. Nós examinamos a criança e falamos para a mãe, mãe, ele está com uma virose. As mães ficam até nervosas. Mas, doutor, tudo é virose? Sempre é virose? Porque 92% dos casos é causado por um vírus. Existem mais de 300 tipos diferentes de vírus que causam doença respiratória. E o grande erro que a gente vê por aí, tá com febre, toma antibiótico. Antibiótico é para matar bactérias, infecções, uma otite, uma sinusite, uma pneumonia, uma amidalite. Aí você precisa do antibiótico. Se você toma antibiótico para uma febre que é causado por um vírus, ele não vai ter nenhum efeito. E o que é pior, além dele não causar um benefício, ele vai trazer um malefício. Porque quando você toma um antibiótico, você está matando bactérias que, teoricamente, estariam dando uma infecção, mas não existe antibiótico seletivo. Ele mata todas as bactérias do nosso corpo. Nós temos bactérias do bem no nosso corpo. Até uma curiosidade, nós temos 10 a 9 células no corpo. E nós temos 10 a 10ª bactéria. Nós temos 10 vezes mais bactérias do que célula no nosso corpo. É a flora intestinal, é a flora da pele, é a flora da boca, é a flora vaginal. Então existe toda uma flora de bactérias do bem que estão nos defendendo. Quando você toma um antibiótico, você mata essas floras do bem. Você abaixa a imunidade. E aí começam a vir outras coisas que não tem nada a ver com um simples resfriado viral. Por exemplo, uma diarreia. Se você destrói a sua flora intestinal, você vai ter uma diarreia por distúrbio de flora. No caso das mulheres que tomam antibióticos sem necessidade, começam a ter corrimentos, leucorreias de repetição, porque destruiu a flora vaginal. E assim por diante. Então, gente, antibiótico é coisa séria. Antibiótico não foi feito para tratar febre. O que trata febre é antitérmico. Antibiótico, em último caso, quando você tiver com uma infecção. Doutor, sabe aqueles remedinhos, aquelas gotinhas que às vezes a mãe coloca no narizinho da criança? É indicado? Porque às vezes a gente fala, nossa, aquilo lá pode viciar. Realmente vicia. É contraindicado, não só para crianças, Para todo mas mundo. para adultos também. Por quê? Quando você pinga aquelas gotinhas, é a resposta rápida. Que maravilha! Desentupiu o nariz. Só que tem uma coisa no nosso organismo chamado efeito rebote. Tudo aquilo que cura muito rápido, você pode ter um rebote. O nariz é a mesma coisa. Você descongestiona muito rápido, porque aquelas gotinhas, elas fecham os vasos do seu nariz. Mas eles fecham muito rapidamente. Daí vem uma resposta do sistema nervoso central. Volte ao tamanho original. É como se fosse um elástico. Ele volta e volta pior. E aí a pessoa pinga de novo a gotinha. E volta, e pinga, e volta, e pinga. É um vício. Tem pessoas viciadas que andam com aquele vidrinho de gotas nasais no bolso. Não, vira e mexe, pinga a gotinha. Isso vai perdendo o olfato,
vai perdendo as defesas e vai dando uma inflamação, uma rinite, pelo próprio medicamento. Você vai fazer um tratamento. Se você é alérgico e tem essa congestão nasal crônica, tem tratamento. É com sprays nasais, com medicamento que não tem efeito rebote, tem todo um tratamento para quem é alérgico, para quem tem rinite alérgica. Mas você tem que procurar o seu médico para que ele faça esse tratamento. Não entra nessa de pingar gotinhas, porque você vai acabar viciado, sem olfato, e vai piorar depois para a gente começar o tratamento do zero. É sério, né? É sério, você vê só. É muito sério. Parece inocente, só uma Mas gotinha, não é, né? Para acabar, chegar a acabar com o olfato, o negócio é... Tem certas coisas que a gente tem que dar tempo ao tempo. Vírus tem um ciclo de vida. Eu sempre dou o exemplo de catapora, que é uma coisa que você vê. Uma criança com catapora, você não tem que fazer nada. Você tem que esperar formar as feridinhas, estourar, fechar, cicatrizou, acabou. É um ciclo de vida de 7 dias. O ciclo de vida de um resfriado, de um vírus do resfriado, 5 a 7 dias. Não tem como você encurtar isso. Não é um xarope, não é um antibiótico, não é uma gotinha nasal que vai encurtar o tempo de doença. O ciclo do vírus é de 5 a 7 dias. Você que já ficou resfriado sabe disso. Não consegue. Doutora, asma, sinusite, rinite, essas doenças elas também pioram com o inverno, com esse tempo? Tem alguma precaução, alguma coisa assim que dá para a gente fazer? Você tocou num ponto muito interessante. Rinite e asma é frequente no paciente alérgico. E alergia você herda, você não adquire. Se você é alérgico, tem rinite, tem asma, é porque veio do seu lado paterno ou do seu lado materno a genética para você ter. E o tratamento que nós utilizamos hoje é com aerosol, que a população erroneamente chama de bombinha. Bombinha. E tem mitos que a bombinha mata, ataca o coração. Isso é lenda, não existe mais essas bombinhas. Hoje são aerosóis altamente eficazes que não só resgatam, tiram da crise, como previnem a próxima crise. Vou aproveitar, vou dar uma dica para as mamães, que uma coisa que toda mamãe usa quando uma criança está com tosse é o aparelhinho de inalação. Daí as mães falam essa frase: doutor, ele para fazer inalação chora, se esperneia todo. Então o que eu faço, doutor? Eu espero ele dormir para fazer inalação com ele dormindo quietinho. Pode? Não pode fazer isso. Não pode. Porque a inalação é para puxar o catarro para fora. A inalação é para expectorar. A criança está dormindo, às vezes com o estômago cheio. Você está usando uma coisa que está puxando e pode puxar o que estiver no estômago e aspirar e ter consequências. A inalação, dormindo, para a parte respiratória, a criança precisa respirar para chegar lá o medicamento no fundo do pulmão. Dormindo, a respiração fica superficial. Então, como é que faz a inalação? A inalação faz com a criança sentada, acordada e, de preferência, chorando. Por quê? Quando ela chora, ela faz como? E respira toda a inalação, toda a medicação que vai lá para o fundo do pulmão. E aí sim vai ser uma inalação eficaz, eficiente, que vai dar resultado. Inalação com a criança dormindo? Não faz efeito. Está gastando força à toa. Não vai fazer nenhum efeito. Então, mamãe, deixa chorar. Tá fazendo um bem pro filho, né? É até bom deixa chorar. chorar, é até bom, né? E, doutor, nessa época, assim, de escola, que o bebê vai para a creche, vai para a escolinha, tende, assim, de eles ficarem um pouco mais doentinhos, né? Porque o que acontece? Cai um pouco a imunidade, é um pouquinho mais de manha. Você tocou num ponto muito importante. Se o seu nenê está resfriado, com uma doença respiratória, e você puder evitar que ele vá hoje, amanhã, depois da manhã na escolinha, melhor. Porque, como você bem disse, ele já está resfriado, o sistema imunológico dele já está um pouquinho enfraquecido. Eu vou expô-lo, quando ele vai numa creche, a um monte de crianças, cada um com um vírus diferente. Então, você pode complicar o caso.
Por que que meu filho que vai para a escolinha fica mais doente que o filho da vizinha que não vai para a escolinha? Resposta. Eu respondo para a mãe com uma pergunta. Aonde tem uma maior chance de você ser atropelada? Você que fica andando o dia inteiro na rua ou você que fica dentro de casa? É lógico. Se você vai para a escolinha, você se expõe mais, são mais vírus, então a criança vai ficar mais doentinha. Mas tem uma vantagem. Ficando mais doentinho, o sistema imunológico vai ficar mais forte. É um trote quando você entra na escolinha. Tem 1, 2, 3, 4, 5 viroses, mas você cria anticorpos. No ano que vem você vai ser o veterano. Você não vai ter nada, os novos vão ter. Faz parte da vida, é um aprendizado do nosso sistema imunológico. Ter essas doenças virais para ele amadurecer, para ele trabalhar, para ele funcionar e assim criar uma imunidade duradoura e formar um sistema imunológico forte. É um aprendizado da vida, né, doutor? Não tem como segurar a criança em casa. Vai aprender desse jeito, né? Vai ficar doentinho ou não, né? Você bem disse, é um aprendizado da vida. Faz parte. E é por isso que existem nós pediatras para tratar dessas intercorrências que acontecem no dia a dia. Doutora, a Eleni do Facebook, ela não conseguiu anotar a receita do xarope caseiro. E acho que não só ela, muitas mamães também, acho que querem também anotar. Doutor, passa de novo a receitinha pra gente? Vamos lá, gente. Vai, papel e caneta na mão, vamos anotar. Um abacaxi, tire a casca do abacaxi. O abacaxi fruta, faz o que você quiser. Come ou faz suco, o que quiser. Eu quero a casca. Pega a casca do abacaxi, corta em quadradinhos. Tem que fazer uma boa higienização antes. Lavou bem antes, né? Lavou bem antes. Corta em quadradinho. E vamos colocar numa panela, aquela de fazer doce, panela alta, com água. E deixa fervendo. Quando ferver, e até uma dica, foi a Vanessa que deu essa dica, umas raspas de gengibre para melhorar a parte da laringe, da fala. Então vai ferver a casca do abacaxi com as raspas de gengibre. Quando estiver fervendo, uma colher de pau, vai adicionando o açúcar e vai mexendo para formar um caldo, para formar um xarope. Passa na peneira, cai aquele caldo, cai o xarope, guarda num frasco, uma colher de sopa por hora ou a cada 2 horas. É ótimo. E como o doutor disse, a gente não precisa tomar o xarope quente, né, doutor? Pode guardar lá num recipiente, pode tomar várias vezes ao dia, não precisa estar quente, né, doutor? Não precisa estar quente. Não precisa, não. Não é a quentura que vai melhorar. São as propriedades que tem no xarope, a bromexina, as substâncias antibióticas que tem no gengibre, a própria presença do açúcar, isso acalma a tosse, lubrifica as vias respiratórias. E a aceitação deve ser muito boa, e né? Fica Porque gostoso. fica docinho, saboroso. Acho que a criança gostoso. nem vai fazer cara ruim, né? É verdade. E, doutora, assim, essas doenças de inverno, o doutor falou, né? Tem que deixar sempre um ambiente limpinho. Se a criança ela já é um pouco mais, está mais acostumada a ficar mais doentinha, é bom também evitar certos tipos de ambientes? Sim, e você tocou num ponto muito importante. Se você tiver na sua casa algum fumante, algum tabagista, a criança na condição de tabagista passivo, ela tem o sistema respiratório fica debilitado, isso são vários estudos científicos que mostram isso, que ela fica mais doente mesmo. Então, não deixar a criança na condição de fumante passivo. Eu não tenho nada contra animais em casa. O problema não é o animal, o problema é o pelo do animal. Então, deixar gatinho dormir na cama da criança, cachorrinho dormir na cama da criança, eu vejo muito isso mamães fazerem. O pelo do cão, o pelo do gato, ele é altamente alergênico. Isso vai desencadear tosse, doenças respiratórias. Então, tudo isso que a gente fala, às vezes tem o vovô que fuma charuto em casa. Às vezes, se na sua casa tem uma infiltração e tem um bolor, tem um mofo na parede. Então, esses cuidados são muito importantes, porque não adianta você ficar tratando a tosse, você precisa tratar a causa da tosse. Né? E geralmente a causa da tosse passa por esses poluentes ambientais que levam à tosse. Doutor, uma outra perguntinha agora, da Ivonete Biagio da Silva, ela é lá de Porto Velho. Ela quer saber
também do xarope, né? Onde que ela pode guardar, né? E ele dura por quanto tempo, né? Que às vezes ela quer fazer bastante já para guardar. Por quanto tempo? Excelente pergunta. Você pode guardar num frasco, desses frascos com tampa, frasco de vidro com tampa, e ele dura sem estragar, se você tapar bem direitinho, tomando cuidado, sempre que você pegar a colher do frasco, pôr na boca, não voltar da boca para o frasco, você consegue 5 a 7 dias que ele fique ali numa condição sem contaminação. Depois de 5 a 7 dias, vamos fazer outra. Vamos fazer outra. Até porque não vai durar tudo isso não, porque é gostoso e alivia a tosse. E até porque o resfriado dura de 5 a 7 dias também, não dura mais do que isso. Doutor, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no programa Mulher.com. Até a próxima, adorei o bate-papo. E agora vamos mais um breve intervalo e até o próximo bloco.